pessoal, hoje nós vamos falar sobre a vinda da família real portuguesa ao Brasil. Meu nome é Aline Carvalho, eu sou professora de História e eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a vinda da família real para o Brasil, tá? Então, assim, antes de a gente começar a falar da família real vindo para o Brasil, é necessário lembrar sobre a situação na França, porque quem estava no poder era Napoleão Bonaparte. Ele havia se proclamado imperador da França. Com a anuência do povo, ele fez um plebiscito e ele é sagrado como imperador da França. E aí ele decreta o bloqueio continental. Decretando esse bloqueio continental, ele vai proibir todos os países europeus de comercializarem com a Inglaterra, que era o país que ele queria enfraquecer economicamente e dominar, tá? Porque a política de Napoleão era uma política expansionista. Como ele não conseguiu militarmente, ele criou essa estratégia do bloqueio continental para dominar. Então, o que a gente tem que pensar disso? Portugal estava impedida, então, se fosse obedecer essa ordem de Napoleão, estaria então impedida de comercializar com a Inglaterra, ok? E aí, o que vai acontecer? O rei Dom João VI, ele vai ficar entre a cruz e a espada, porque ao mesmo tempo que ele não queria que Portugal fosse invadida, ele também não queria perder ou romper com a principal parceira comercial de Portugal, que era a Inglaterra, que inclusive Portugal foi se tornando cada vez mais dependente da Inglaterra, não só de produtos manufaturados, como também de empréstimos. Então, o que Dom João resolve fazer? Ele resolve pedir socorro para o governo inglês, que arruma uma esquadra para ele e resolve escoltá-lo junto com com muitos nobres para o Brasil. Então, Dom João VI, ele resolve fugir para o Brasil. E nesses navios vai ter cerca de 10 a 15 mil pessoas, tá? Não só Dom João e sua família, mas também boa parte da nobreza vai fugir de Portugal. Vai ser um verdadeiro cor-cor, Porque Dom João VI resolveu ir para a colônia além-mar, que era o Brasil. Agora voltando, O que nós podemos perceber disso? Que a chegada de Dom João VI ao Brasil vai provocar uma série de mudanças. Ele chega no Brasil em 1808 e essas mudanças vão ser principalmente por quê? Porque o Brasil vai deixar de ser colônia. A gente tem que lembrar um pouquinho do Pacto Colonial. O que era o Pacto Colonial? Havia uma metrópole, que era o país dominador, e havia também as colônias, ou a colônia, que era o país dominado, o país que era explorado. No caso, o Brasil era uma colônia de exploração, e nessas colônias havia uma coisa chamada de exclusivo metropolitano. Ou seja, a colônia tinha que obedecer estritamente às ordens da metrópole e só poderia comercializar com essa metrópole, ok? Então, os portos brasileiros até então, eles eram fechados, tá? Eles eram fechados para os outros países. Só podia comercializar com os países com os quais a metrópole permitia. Então, a família real vindo para o Brasil, o que vai acontecer? O Brasil vai sair de uma posição de inferioridade para uma posição de igualdade com Portugal, ou até um pouquinho de superioridade. Por quê? Porque o Brasil vai se tornar a sede do Império Português, ok? E esse fenômeno vai ser chamado de interiorização da metrópole, justamente por quê? Porque a sede vai se deslocar para a ex-colônia, ok?
E uma das atitudes de Dom João ao chegar ao Brasil é o quê? Abrir os portos para as nações amigas, até porque o mercado brasileiro era carente de produtos manufaturados, tá? E havia uma nobreza chegando ao Brasil que era consumidora desses produtos. Então, Dom João, ele vai abrir esses portos para que esses produtos comecem a entrar no mercado brasileiro de uma forma mais irrestrita, né? Privilegiando a sua maior parceira comercial, que era justamente quem? A Inglaterra, né? Através do Tratado de Comércio e Navegação, fica estabelecido que a Inglaterra pagaria 15% de imposto sobre esses produtos. Portugal pagaria ainda mais que a Inglaterra, pagaria 16%, que vai revoltar os portugueses, né? E as demais nações pagariam 24% de impostos, ou seja, os produtos ingleses eram privilegiados nessa abertura de portos às nações amigas, tá? E além disso, nós vamos ver que Dom João vai fazer uma série de investimentos no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, né? Ele desembarca em Salvador e vai para o Rio de Janeiro. E lá ele começa a fazer uma série de investimentos. Que tipo de investimentos? Construir o teatro, construir a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, cria o Banco do Brasil, ou seja, começa a criar uma burocracia cada vez maior no Brasil, ou seja, criando cargos para funcionários públicos. O funcionalismo público vai aumentando cada vez mais aqui no Brasil, ok? Então, assim, nós vamos ver que vai haver uma série de melhorias nesse quesito, né? Uma estrutura vai ser uma estrutura que até então não existia, começa a ser criada. E essa mudança ela vai ser fortalecida ou beneficiada, né, com a elite que já existia aqui no Brasil, que vai procurar se aliar a essa realeza. Uma curiosidade sobre a vinda da família real para o Brasil é que, como, né, essa nobreza não tinha casa ainda, não havia tempo hábil para construir palácios, as casas, as melhores casas, começaram a ser requisitadas pelo príncipe regente. Porque Dom João VI, nessa ocasião, ele ainda não era rei. Ele era príncipe regente, já que a sua mãe, Dona Maria I, ainda estava viva, apesar de não ter mais condições psicológicas para governar. Ok? Então, eles marcavam nas portas das casas PR, que era príncipe regente. Ou seja, aquela casa estava sendo reivindicada pelo príncipe regente e ali deveria ser abrigado a nobreza, a realeza, quem quer que fosse designado para aquela casa, e as pessoas deveriam se virar, ok? E nós vamos ver que a cara do Rio de Janeiro vai mudar muito com essa vinda da família real, porque as casas elas eram escuras, as janelas eram de madeira, o espaço público ele não era muito bem visto. As mulheres não circulavam muito nas ruas, elas ficavam escondidas, né, olhando por trás das madeiras, lá das janelas. Com a vinda da família real, isso vai mudando, né? As janelas começam a ser utilizadas as vidraças, né, vidraças importadas. O espaço público, ele começa a ser mais utilizado, né, porque essa nobreza, ela tinha uma vida ativa muito grande, né, de eventos, de saraus, de óperas e outras atividades que eles exerciam, e Dom Pedro logo tratou de procurar nesse entretenimento para essa nobreza, tanto que ele vai criar a Companhia de Belas Artes, vai trazer artistas de fora para proporcionar esse tipo de entretenimento para essa nobreza que estava acostumada com isso em Portugal, ok? Eu vou ficar por aqui, né? Mas no próximo vídeo eu vou dar seguimento. Eu peço a vocês que curtam o canal, compartilhem nossos vídeos e dê força para esse canal crescer, né? Vamos compartilhar o conhecimento e história aí, porque o povo brasileiro está precisando.